mais um 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, em sua primeira edição de 2026. Podcast que traz as novidades da agenda política do Brasil e do mundo por uma perspectiva da mídia alternativa, uma perspectiva que você não encontra em qualquer meio de comunicação. Eu sou Igor Carvalho, vou com você até as 4 horas da tarde. E aqui, ao meu lado, com satisfação, com alegria, recebo o historiador, professor, mestre, Valério Arcari. Como está, Valério? Feliz 2026, muito bom recebê-lo aqui, viu? Para nós todos, feliz. Oxalá seja, né? Começou muito complicado, Igor. Começou dificílimo, não, Arcari? Começou muito Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato. Você também pode, pelas redes sociais, nos assistir no Facebook, no Instagram do Brasil de Fato, também no TikTok. E você também pode nos escutar pelas ondas do rádio 98.9. Estaremos ao vivo. Mande também pelos seus tocadores, como o Spotify. Mande sugestões, perguntas, dúvidas, reclamações. Leremos aqui no ar. E vamos falar sobre o tema de hoje. Hoje destrincharemos o que aconteceu aí no dia 3 de janeiro deste ano, logo na abertura de 2026, os Estados Unidos atacaram Caracas, atacaram o litoral da Venezuela e sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está agora nos Estados Unidos, onde passará por um julgamento ilegal. Daqui do Brasil, as reações do presidente Lula, da diplomacia brasileira, os impactos na agenda política do país, que vive um ano eleitoral, tudo isso será analisado aqui por nós no 3x4 hoje. E também avaliaremos como deve ficar a situação política no país e se pode, eventualmente, haver algum tipo de retaliação ao Brasil ou uma extensão dessa retaliação, desses ataques dos Estados Unidos no continente. Arcari, queria começar conversando contigo, antes de focarmos no Brasil, falando de forma um pouco mais ampla, onde você estava, como você estava e como reagiu a esse ataque do dia 3 de janeiro, o que te pareceu essa ofensiva dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro em solo venezuelano e o sequestro do presidente Nicolás Maduro? Bom, eu estava em São Paulo e, a rigor, meu caro Igor, um pouco de plantão, porque, como vocês sabem, ninguém é de ferro e a esquerda também tira férias. Perfeito. Mas as organizações coletivas, elas dividem tarefas. Então, eu estava comentando antes de nós começarmos, o meu plano de férias este ano vai ser uma alegre visita a Lisboa, onde eu fui testemunha do processo da Revolução dos Cravos e portanto, estava de plantão. E a rigor não posso dizer que tenha sido uma surpresa, era mais ou menos claro que a iminência de uma agressão militar contra a Venezuela estava à porta, né? Tava colocada. Se avizinhava. Não foi um segredo de polichinelo, ou seja, o cerco militar já tinha se iniciado e a rigor, embora haja uma infame dissimulação por parte de Trump, se trata de uma guerra, ou seja, os Estados Unidos entraram em guerra contra a Venezuela, é uma guerra totalmente ilegal, ela foi construída utilizando um pretexto sórdido, que é a acusação de que Nicolás Maduro e Cília Flores, que além de ser sua esposa e primeira-dama, é deputada dentro da Assembleia Nacional, do Congresso, do Parlamento venezuelano. Quando isso
digamos, esta denúncia é totalmente insustentável, nenhuma das... não tem a menor credibilidade, de tal forma é assim que hoje mesmo o governo norte-americano iniciou, ainda que atrapalhadamente, um movimento de se desdizer, recuando da acusação de que Nicolás Maduro seria a liderança de um suposto cartel de los Choles, que não existe. Organizações insuspeitas de simpatia pela esquerda, o International Crisis Group, que é um think tank liberal, mas tecnicamente rigoroso, já tinha esclarecido em inúmeras notas técnicas que o cartel de los Choles não existe. Mas muito bem, o certo é que se precipitou um novo momento da guerra com o bombardeio do litoral venezuelano e o ataque ao Forte Tiuna e o sequestro de Maduro e de Cecília Flores. Repito, nós estamos diante de uma guerra e ela se explica, creio que, por 3 fatores fundamentais. O primeiro é que a Venezuela ocupa um lugar no mundo, em particular aqui na América do Sul, especial porque é um país com extraordinárias riquezas naturais, é um país com imensas reservas minerais, inclusive de ouro, mas, sobretudo, é o país que tem as maiores reservas certificadas de petróleo. Então, há uma estratégia norte-americana de preservação da sua supremacia que ambiciona transformar a Venezuela num protetorado, e esta recolonização passa pelo domínio sobre as riquezas e a exclusão do acesso da China e de outros estados a estas riquezas. Não fosse isso bastante, é evidente que a associação do governo Maduro nas condições dramaticamente defensivas impostas por um cerco que tem mais de 20 anos e que não deixou de ser cada vez mais estrito, severo, rigoroso, obrigou Caracas a estreitar relações com quem estava disposto digamos, ter um mínimo de relações comerciais, e por isso a aproximação com a China, com Moscou e com o Irã também é uma das razões pelas quais Washington decidiu iniciar uma campanha para derrubar o governo. Não fosse tudo isso bastante, evidentemente há a condição de elo mais fraco. Ou seja, Washington é consciente que é uma sociedade que está sofrendo exausta as consequências de uma longa deterioração da situação econômica, com algum grau de fracionamento social e político interno, e, portanto, mais vulnerável. Estamos diante, portanto, de uma agressão imperialista em toda a linha, Igor. Aproveito, então, para a nossa audiência anunciar que está aqui entre nós Breno Altman, jornalista, escritor, fundador do site Opera Mundi, parceiro aqui do Brasil de Fato. Agradeço a presença, Breno, e já vou te fazer a primeira pergunta que fiz agora há pouco ao Arcari. Recebeu como esse ataque à Venezuela no dia 3 de janeiro, embora se avizinhasse, fosse inclusive anunciado com uma honestidade até um pouco constrangedora por parte do Trump, vou atacar o tempo inteiro ameaçando, mas me parece que a entrada na Venezuela, o sequestro de um presidente, saída e aprisionamento desse presidente, me parece que a todos nós deixou um pouco um sentimento de incômodo com essa situação, não? Bom, antes de mais nada, boa tarde, Igor, boa tarde, Valério. Olha, eu acho que tem um elemento surpresa nessa história, que é o sequestro. Outras modalidades já estavam mais ou menos mapeadas, de que pudesse haver bombardeamento contra o território venezuelano, de que se pudesse até mesmo haver alguma operação para assassinar Nicolás Maduro. O sequestro de Nicolás Maduro, ele tem um elemento de surpresa, porque há uma decisão embutida em sequestrar e não matar. A decisão é utilizar como chantagem, uma permanente chantagem
sobre o chavismo na Venezuela, tentando desestabilizá-lo e ampliando a sua capacidade de atuação contra a Venezuela. Se eles tivessem matado Maduro, o efeito imediato seria de uma extrema mobilização da população, uma repercussão internacional provavelmente ainda pior do que a que já está ocorrendo, e muitas dificuldades para os Estados Unidos tentarem encontrar um caminho dentro da Venezuela que permitisse defender a sua estratégia naquele país. Sequestrando Nicolás Maduro, eles têm um ativo de chantagem. Ou seja, se vocês, além das ameaças militares contra a Venezuela, além de retirar do chavismo seu líder inconteste a essa altura do campeonato, eles estão dizendo, olha, se vocês querem que haja alguma solução para a situação de Nicolás Maduro, vocês vão ter que ceder em todas as linhas. É uma situação extremamente delicada, extremamente delicada. E evidente que houve uma vitória tática norte-americana ao sequestrar o presidente do país, nas condições em que sequestrou, com baixo grau de resistência, embora nós tenhamos aí mais de 50 mortos na operação, somente em Forte Tiúna caíram 32 combatentes cubanos e 18 venezuelanos que integravam o cinturão de segurança do presidente Nicolás Maduro. Ainda que tenha havido essa heróica resistência desses que tombaram naquele momento, se mostrou vulnerável o esquema de defesa previsto pelos venezuelanos. As baterias aéreas que, repito, estavam armadas com o que há de mais moderno da tecnologia russa e chinesa. O que há de mais moderno. Sistemas de radares móveis e fixos, sistemas de mísseis antiaéreos, os norte-americanos, com ataque cibernético realizado, paralisaram as baterias aéreas. E isso foi uma surpresa. Foi uma surpresa na Venezuela, foi uma surpresa fora da Venezuela e assustou a Rússia e a China. Já havia ocorrido um ensaio geral dessa capacidade cibernética norte-americana no Irã. No Irã. Lembremos que Israel passou a controlar os céus do Irã em poucas horas. Uhum. Lembremos que Israel atacou seguidamente o Irã sem que houvesse qualquer vítima israelense, sem que qualquer avião israelense tivesse sido derrubado. O Irã conseguiu responder pela sua capacidade balística, ou seja, conseguiu arremeter mísseis em áreas pouco protegidas também, não? Pesadamente contra Israel, atingindo inclusive alvos estratégicos. Inclusive em Tel Aviv. É verdade. O que, na verdade, aconteceu foi que o sistema antiaéreo do Irã foi paralisado pela guerra cibernética e a capacidade balística do Irã furou a defesa aérea israelense em vários pontos. Então, já havia ocorrido isso. Isso não é uma novidade o que aconteceu em Caracas. Ou seja, a ação cibernética norte-americana silenciou os radares. As baterias antiaéreas, elas estão ligadas aos radares. Os radares são os que acionam a bateria antiaérea. Sem os radares, as baterias antiaéreas têm que ser operadas manualmente, têm que ser operadas analogicamente. E isso criou, ou seja, aparentemente havia uma aposta no sistema antiaéreo e o sistema antiaéreo falhou. E houve um elemento de surpresa. Se a gente analisar a rota pela qual vieram os helicópteros norte-americanos, nós vamos ver que eles fizeram uma aposta que todos os analistas militares diziam que era mais improvável, que era voar por cima do Ávila, que é um morro muito alto, que sobe por entre as nuvens, e especialmente nessa época do ano, são nuvens extremamente carregadas, muitas chuvas e a visibilidade é baixíssima. A opção norte-americana foi meter os helicópteros no Ávila e atacar Forte Tiúna, que fica num vale. Isso pegou de surpresa. Há muitas falhas no sistema, e pode ter havido. Isso está sendo investigado pelo governo venezuelano. Pode ter havido traição ou infiltração. Não há traição no sentido coletivo, ou seja, essa boataria de que houve acordo. Não, a cabala não, a traição imaginária. Não, essa conspiração maluca que é alimentada pelos Estados Unidos, maliciosamente, para tentar desgastar o
o governo chavista, né? Então, tem duas versões que o mercado das conspirações tem oferecido, né? Uma versão é de que Delcy Rodrigues é que teria feito um acordo para trair o Maduro. Mas tem a mais delirante. Que o próprio Maduro participou do acordo. Não, mas que é a outra versão. a teoria de que o Maduro participou de um acordo para que ele fosse preso, eventualmente, por uma mudança de estrutura na Venezuela, é uma coisa... É que tem uma característica na imaginação humana que ela é elástica e não se rompe. Agora, não há limites para a imaginação. Breno, você conversou com a Delcy logo em seguida, né? É um dos poucos jornalistas brasileiros, acredito que o único que conversou com a Delcy. O que te pareceu? Qual foi o tom dessa conversa? Como ela estava? O que deu para absorver daquela conversa? Eu conversei com ela em alguns momentos ao longo do dia 3 e no dia 4. A primeira conversa foi meia hora depois do ataque. Eu me despertei por outra razão qualquer, dessas que coincidem. Eu tive um sonho. Eram 4h45 da manhã de que eu estava... Isso vai ficar divertido agora, viu? Eu tive um Tô sonho... avisando, eu conheço há 50 anos o infeliz. Eu tive um sonho vai de ser que eu estava agora. num lugar como se fosse faroeste e tivesse havendo troca de tiros. Eu acordei assustado. Fui lavar o rosto, escovar o dente. Quando eu acordo, não consigo pegar de novo do sono. Falei, bom, vou ler, vou trabalhar, vou tomar café. E eu não tinha visto meu celular ainda. Fui ver meu celular por volta das 5h10 da manhã. Tinha uma quantidade absurda de chamadas telefônicas de várias pessoas diferentes. E eu falei, opa, alguma coisa aconteceu, né? E aí eu liguei para o primeiro que estava na lista, que era o embaixador da Venezuela aqui no Brasil, e disse, você acordou só agora? Eu falei, Manuel, acordei só agora, são 5 da manhã. Eu não estou acordando às 10 da manhã. Nem o Papa acorda mais cedo do que eu. Eu acordei às 5 da manhã. O que houve? Aí ele me conta o que estava acontecendo. Eu fui me informar pelo noticiário, já havia notícias na internet a esse respeito. Acionei também a redação do Ópera, tirei todo mundo da cama, interrompi as férias de todo mundo. Acho que foi eu também. E aí eu liguei para... Passei por isso. Eu liguei para a Delcy. A meia hora antes tinha encerrado os ataques. A hora que eu falei com ela era 5h30 da manhã. Ela estava ainda assimilando aquela situação, né? Eu me lembro, em algum momento eu perguntei a ela, tem notícias do presidente? Ela disse, repetiu 3 vezes, não, sem notícia. Não sabia ainda o que tinha acontecido, né? Ainda não se sabia o que tinha acontecido. A outra chamada telefônica foi um pouco depois, quando eu já estava público o Twitter o post do Trump, dizendo que tinha capturado. E aí foi a ligação na qual eu perguntei se aquilo se confirmava, e ela disse que sim. Nós ainda estamos dizendo que o paradeiro dele é desconhecido, mas testemunhas que estavam na residência do presidente, quando ele foi capturado, já haviam informado que ele havia sido capturado e com vida, havia sido sequestrado e com vida pelo esquema montado pelos Estados Unidos, né? E era ali, eu a vi, sempre ela teve nessas 2 chamadas e mais uma terceira que foi na parte da tarde, mas com um pouco mais de tempo, eu a vi sempre serena, tensa, evidentemente, muito cansada, porque tinha atravessado a noite em claro. Ela estava trabalhando, ela não foi acordada pelos ataques, ela estava acordada porque vinha de uma jornada de trabalho extensa, ainda sem notícias de território, ou seja, do que havia acontecido, sem clareza da situação, mas atuando dentro de um plano que já havia sido traçado. Não houve improviso do ponto de vista político. Havia um plano que era, no caso do presidente Nicolás Maduro não estar presente, ou porque foi morto, ou por qualquer outra circunstância, havia um plano de ação. Ou seja, quem que assumiria o governo, qual era o discurso que o governo teria, quais seriam as iniciativas públicas que o governo tomaria, e ela, a partir do momento em que fica consolidada o sequestro do presidente Maduro, ela aciona aquilo que estava previamente acertado, né? Basicamente, evitar o caos é a primeira coisa que você tem que cuidar, porque você não sabe exatamente qual é o lance do inimigo, né?
Você não sabe o que pode acontecer nas ruas da Venezuela. Você não sabia o que poderia acontecer nas ruas da Venezuela, se isso era o prenúncio de uma ação golpista por parte da extrema-direita, qual era o alcance daquele ataque. Então, a principal preocupação foi manter a unidade do povo venezuelano, manter uma disciplina no país, garantir que todas as principais vozes públicas do governo fossem uníssonas em relação ao discurso, especialmente ela própria, Diosdado Cabello, Jorge Rodrigues e Vladimir Padrino, o ministro da Defesa, e em seguida organizar a reação popular que escalaria nas horas seguintes. Aos poucos foi escalando, né? Porque as pessoas ficaram atônitas, perplexas, amedrontadas, porque foi um ataque de extrema violência, as luzes de Caracas foram apagadas em grande parte, a internet na cidade está funcionando muito precariamente por conta dos ataques norte-americanos. Nas horas seguintes começou a ter uma forte presença popular, especialmente no domingo a gente já viu grandes concentrações no país inteiro, e finalmente a posse da Delcy como presidenta interina no dia de ontem. Havia um momento político decisivo ali. Qual é o momento político decisivo? Porque os Estados Unidos claramente pretendiam que fosse declarada a vacância presidencial, que a Delcy fosse uma presidenta provisória, obrigada a organizar eleições dali a 90 ou 180 dias, conforme estipula a Constituição, no caso de vacâncias previsíveis. O que é vacância previsível? O presidente ficou doente, o presidente foi afastado por algum motivo. Essa hipótese em que o presidente é feito prisioneiro de guerra, ela não existe. Não existe na Constituição. Não está prevista na Constituição. E aí, eles tomaram a decisão, que é a decisão que gerou o primeiro confronto da Delcy com o Trump, a decisão de não declarar a vacância e de estabelecer que a Delcy seria presidenta encarregada e que o presidente legítimo do país continua a ser Nicolás Maduro. Isso se consolidou também na primeira reunião do parlamento ontem, na tomada de posse, no juramento que fez Delcy Rodrigues. Agora, Arcari, trazendo o debate aqui para o Brasil, com algumas horas, agora sabemos que tanto Lula quanto me fugiu o nome, ministro de Relações Internacionais do Brasil, Mauro Vieira, estavam retornando para uma reunião para acertar o tom da resposta brasileira, mas ela sai com algumas horas. Lula tentou costurar, inclusive, notas em conjunto com outros países, mas sai uma nota do governo brasileiro que não cita nem Trump, nem Maduro. Queria saber o que você achou dessa nota. Ela foi muito criticada, a nota emitida pelo governo brasileiro, mas a situação complexa que fica o governo brasileiro, principalmente tendo recentes problemas e entraves com o Donald Trump e vindo de uma relação não muito saudável com o Nicolás Maduro. Então fica Lula entre esses dois atores do atual imbróglio e solta aquela nota. O que te parece esse conjunto, essa cena? E qual foi a tua sensação com aquele documento? Eu creio que mais que uma nota escrita no calor dos acontecimentos, nós já estamos hoje na terça-feira, nós já temos uma distância para ver uma evolução. O governo brasileiro fez um giro na sua política em relação à Venezuela diante da precipitação de uma situação que, evidentemente, abriu um novo contexto à escala mundial, mas em particular aqui no nosso hemisfério. A posição hoje evoluiu para um reconhecimento de Delcy Rodrigues como legítima presidente da Venezuela. Se você me permite só, cara, fazer uma justiça aqui, porque eu critico a nota, mas é importante dizer que hoje o embaixador Benoni Belli, na OEA, chamou a ação dos Estados Unidos de sequestro do presidente. Então usou pela primeira vez a palavra sequestro. Sequestro do então nós estamos vendo uma evolução. Estamos vendo uma evolução, Igor? Sem dúvida. Então nós temos que fazer o juízo da evolução.
abriu-se uma nova situação, diante de uma nova situação, independente do balanço do que aconteceu no período anterior. A questão decisiva é saber se reposicionar. Então vamos ser, digamos, justos e equilibrados na avaliação. O governo Lula está se posicionando claramente contra a agressão imperialista. Está reconhecendo a legitimidade do governo Delcy Rodrigues. Lembremos que o Brasil não reconheceu a legitimidade da vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 2024, mas a realidade mudou, Igor. Veja, o governo norte-americano anunciou por ninguém menos do que Trump que Maria Corina Machado, que era representante de fato de um candidato improvisado por ela, o Edmundo Gonzalez, foi Trump quem disse: esta senhora não tem apoio e nem respeito na sociedade venezuelana, e portanto surpreendendo uma fração muito poderosa da burguesia venezuelana que já está no exterior do país há muito tempo, instalada nos Estados Unidos, na Flórida e também na Espanha, em Madrid, ao dizer que Maria Corina Machado não seria protagonista. Isto é uma forma constrangedora de admitir dissimuladamente que a oposição interna que existe na Venezuela perdeu as eleições. Uhum. É dizê-lo sem o dizer. Corina Machado não tem apoio nem respeito. Quem foi a candidatura à presidência em 2024? Que reivindica. Se ela não tem hoje, por que ela tinha legitimidade na suposta vitória de 2024? Então é Trump que está admitindo que Maria Corina Machado não tem condições de representatividade, sustentação, respeito para assumir a presidência. Então encerramos um capítulo. Estamos numa nova realidade. Isso, evidentemente, não impede que os desafios colocados para o Brasil, Igor, sejam imensos. Veja, nós vamos ter que construir uma campanha sustentada de solidariedade à Venezuela que vai se organizar através de vários círculos de alianças. Um círculo de aliança muito ampla, com a bandeira defesa e respeito à soberania da Venezuela. Um círculo já um pouco mais restrito, liberdade para Maduro, reconhecendo a sua condição de preso político e refém que o imperialismo sequestrou da Venezuela. E ainda círculos mais estreitos na medida em que se impõe a necessidade de defender a solidariedade material, medicinal, política e militar com a Venezuela. Círculos cada vez mais estreitos, mas nesse processo eu acho que nós seríamos justos ao dizer que houve um reposicionamento do Brasil. É muito diferente o lugar que hoje o Brasil ocupou na reunião do Conselho de Segurança da ONU daquele que estava um ano atrás, quando por exemplo, foi um obstáculo a posição brasileira para a integração da Venezuela dos BRICS. Então, passos em frente podem ser dados. Pode-se tentar construir uma reunião de emergência presencial dos países que defendem a soberania da Venezuela. Pode-se imaginar uma delegação de lideranças internacionais, autoridades públicas, lideranças sindicais e populares que vão a Caracas apresentar no chão da Venezuela, dentro de Miraflores, a sua solidariedade. E nesse marco há o papel individual do Lula. O Lula tem uma responsabilidade que é única e intransferível. Lula por muitas razões que nós todos no Brasil conhecemos muito bem, uma liderança de extração popular que tem uma audiência internacional muito acima da imensa maioria das autoridades políticas e públicas do mundo. Então, o papel do próprio Lula, o que ele vai dizer, as iniciativas que ele vai tomar são muito grandes e diante, digamos, do perigo de uma iminência, escalada militar ainda mais grave, embora seja improvável, uma invasão em toda a linha do território da Venezuela,
depois do que foi o desastre do Iraque e do Afeganistão, em função do que seria o comprometimento de dezenas e dezenas de milhares, se não mais de 100 mil soldados no território, num país imenso que tem dimensões 3, 4 vezes maiores que as do Vietnã, tem os Andes, tem a selva amazônica, as condições de combate são dramaticamente complexas. Mas o certo é que há uma ameaça militar e, portanto, todo gesto que o governo brasileiro possa dar de solidariedade tem impacto externo, mas tem impacto dentro da Venezuela para levantar o moral das próprias massas trabalhadoras e jovens que têm consciência anti-imperialista e que, nesse momento, evidentemente, estão assustadas, têm medo, e é preciso que sintam a confiança de que a esquerda e as massas populares, os movimentos sociais, nós não abandonaremos a Venezuela à sua própria sorte, eles não estão sozinhos. E o que o Lula disser e o que o Lula vai fazer, por que descartar a hipótese de uma viagem de Lula a Caracas para, digamos, testemunhar diante de todo o mundo que Trump não vai governar a Venezuela e que os Estados Unidos não podem reduzir a Venezuela a uma colônia e um protetorado em pleno século XXI. Agora, Breno, me parece, ainda a situação brasileira, o cenário no continente, você tem Daniel Noboa no Equador, José Heri no Peru, Rodrigo Paz agora na Bolívia, o Cast eleito recentemente no Chile, embora ainda seja o Boric falando pelo Chile, né? Ele assinou a nota, inclusive, ainda. O Santiago Peña no Paraguai. Me parece que é um cenário muito difícil para se construir uma unidade no continente para reprimir essa situação na Venezuela. Os discursos de Javier Milei, do próprio Cast, do José Heri no Peru, foram de apoio. Noboa, foram de apoio. Não esquece do Tarcísio de Freitas, o maledeto paulista. Claro, também, o quatrocentão do Rio de Janeiro. Então, me parece que há uma certa dificuldade do Brasil e do Lula de fazer valer a sua posição no continente como maior potência que é. E aí, pensando nisso, qual deveria ser, nesse momento, a postura do governo diante disso? Como Lula deveria agir? E lembrando, assim, Breno, se a gente puder, a relação difícil que o governo estabeleceu. Então, enfrentar, além desses países, enfrentar uma situação interna no Brasil em que a opinião pública, mercado, a imprensa legitimam tal situação, tal ação do governo estadunidense. E que há uma crítica ao governo, há uma crítica à posição do governo Lula, caso ele faça uma defesa da soberania venezuelana. Olha, eu acho que a principal questão, isso tem a ver com a disputa de informações e ideias na sociedade, é mostrar para as pessoas de maneira muito clara que a América Latina está sob uma ofensiva imperialista brutal, uma ofensiva com características neocoloniais, e que o alvo não é apenas a Venezuela, que o que está acontecendo na Venezuela tem tudo a ver com o Brasil. Claro. Como nós já pudemos testar. Recordemos-nos que há poucos meses atrás, Donald Trump impôs ao Brasil uma guerra tarifária, chantageando o país de que aquelas tarifas elevadas não seriam revogadas se os processos contra Bolsonaro não tivessem sido anulados. Uhum. Né? Faz parte de uma mesma estratégia o que está acontecendo na Venezuela, o que aconteceu e que poderá voltar a acontecer com o Brasil, o que está acontecendo também com Colômbia e Cuba e que poderá também vir a ocorrer com outras nações da nossa sub-região. Nem a Groenlândia tem sossego. Nem a Groenlândia tem sossego. Pobre Dinamarca. Que então é uma situação que isso tem que ser mostrado para a população. Não é uma questão apenas de solidariedade à Venezuela. Não é a solidariedade com um país que tem um problema. Não, o problema é do Brasil também. O problema é da América Latina. E Donald Trump tornou explícito isso. Há um documento publicado há coisa de 2 ou 3 semanas que informa
os paradigmas, as referências da política externa do governo Trump, Nova doutrina de que o pessoal está segurança. chamando de corolário Trump, doutrina do Monroe 2.0, enfim, e que ele brincou que era a doutrina Monroe, em que claramente ele estabelece ou restabelece a América Latina como seu quintal, como quintal dos Estados Unidos, uma região cujas riquezas devem ser controladas pelos Estados Unidos e cujos governos devem ser aliados à Casa Branca. Ponto. Então, isso é muito importante, que as forças políticas no Brasil, que o governo esclareçam a população a esse respeito. E a população é sensível a isso. Vamos nos recordar como a extrema-direita perdeu força quando se colocou ao lado dos Estados Unidos contra o Brasil na discussão tarifária. Claro. Ali o Lula começou a organizar uma contraofensiva em relação à extrema-direita, a partir da defesa da soberania nacional. A população é capaz de compreender isso, é capaz de assimilar esse debate. Esse debate é um debate desfavorável à nossa tradicional direita entreguista. Não é um terreno desfavorável para a esquerda, é um terreno desfavorável para a direita. Nicolás Maduro veio sendo pintado nos últimos anos como o demônio em pessoa. Não é isso? Claro. Sim. O grande... Satanizado, luciferizado. Ele está preso, ele está sequestrado há 72 horas. Ele está se transformando, aos poucos, num herói popular. Uma figura carismática. Um herói popular. Porque ele está afrontando, nas piores condições, ele está afrontando o império. Está afrontando seus próprios sequestradores, sem abaixar a cabeça. Em alguns momentos sorrindo, o que me chama a atenção, viu, Breno? Sorrindo. Ele o fará o tempo todo. Eu acho que o melhor momento é quando ele saiu da sala e gritou: "Sou prisioneiro de guerra". Claro. Esse foi o momento mais forte. Não é? Então, isso, e é verdade, é um refém prisioneiro de guerra. Isso vai facilitando o discurso contra a agressão imperialista. Agora, é preciso que haja convencimento e unidade entre as forças da esquerda e dentro do próprio governo acerca desse discurso. Melhorou. Lucidez e coragem. Melhorou. Se nós compararmos com o clima dos últimos meses, com a posição dos últimos meses. Mas ainda é necessário maior firmeza, maior unidade, maior publicidade do tema nesses termos. Acho que isso é essencial. Nós estamos num momento em que o principal instrumento ao qual temos que recorrer é o da disputa política ideológica. Tem que disputar a sociedade brasileira e esclarecer a sociedade brasileira a esse respeito. O governo, em função dessa nova situação, ele está aparentemente reorganizando sua política em relação à Venezuela. O Brasil, vamos ser claros, no período anterior, pré-3 de janeiro, a política externa conduzida pelo governo brasileiro, especialmente em relação à Venezuela, na minha opinião, foi um gravíssimo erro, que atrapalhou muito a integração e a unidade da América Latina. O Brasil perdeu liderança regional, inclusive entre os países governados pela esquerda, em função de ter rompido a aliança histórica com o chavismo. Foi a aliança histórica entre Lula e Chaves, depois entre Lula e Dilma, entre Lula e Maduro, entre Maduro e Dilma, que permitiu os avanços da integração latino-americana nos primeiros 15 anos do século XXI, constituindo na América Latina um bloco contra-hegemônico, com seus problemas, com as suas contradições, mas foi nesse período histórico que se construiu a Unasur, que se construiu a CELAC, que se desenvolveram projetos de integração regional, não é? E isso dependeu muito da aliança do Brasil com a Venezuela. Por quê? Porque a Argentina é um pêndulo político. Ora governos de direita, ora governos de centro-esquerda, governos peronistas. Né? A Colômbia só veio a ter um governo de esquerda agora, nos últimos 4 anos. Né? O Peru e o Equador também, uma instabilidade enorme. O ponto de estabilidade principal da esquerda na América Latina é a Venezuela, desde 1999. E no Brasil houve
um longevo período pré-golpe de 2016, um longevo período sob a administração petista. E foi aí que se construiu a integração. O não reconhecimento das eleições da eleição de Nicolás Maduro 2024, em julho de 2024 e depois, pior, o veto ao ingresso da Venezuela no BRICS debilitou a Venezuela e debilitou a integração latino-americana. O Brasil precisa correr atrás para exercer sua liderança e tentar recompor o mínimo de coesão política entre esses países que são governados pela esquerda, como um primeiro anel da frente anti-imperialista que tem que ser criada. O primeiro anel é dos governos de esquerda. Né? Claro, é o primeiro círculo. É o primeiro círculo que tem que ser criado. Para isso, o Brasil precisa correr atrás. Entendeu que é um novo período, o governo dá sinais de se mover nessa direção, isso é positivo, deve ser aplaudido, elogiado. Reconhecido. Ou no mínimo reconhecido, estou de acordo, porque isso é essencial. Veja, há 1 ano e meio atrás, as 6 principais economias da América Latina eram governadas pela esquerda. Não há 10 anos atrás ou há 20 anos, há 1 ano e meio. Brasil, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. As 6 maiores economias governadas pela esquerda. Há uma ofensiva imperialista. Já se perdeu o Chile. Sem estar entre esses 6, já se perdeu a Bolívia. Já se perdeu a pequena Honduras. E se perdeu a Argentina antes. Os 6 já são 4. Não é isso? A Argentina se não foi. Não está fácil. Então, a conjuntura no mundo e no Brasil não está fácil. É uma ofensiva imperialista que precisa que os governos latino-americanos associados à esquerda ou à centro-esquerda, enfim, se aliem, se associem. O Brasil joga um papel decisivo nisso. Porque o Brasil é a liderança natural. E sabe uma coisa, Breno? Nós temos aqui um desafio que é o seguinte: nós não podemos subestimar o impacto da derrota do que aconteceu no passado, dia 13. É natural que haja medo. É natural que as pessoas estejam assustadas. Derrotismo. E é por isso que é vulnerável o avanço de ideias que são derrotistas, porque a mente humana fica fascinada pelo poder destrutivo das armas. Mas não são as armas que decidem o destino da história, Igor. Claro que as armas têm importância, mas o que é qualitativo é o grau de consciência, organização, disposição de luta das amplas massas populares. São as sociedades, são as classes sociais que fazem a história, luta de classe. O destino da Venezuela ele não depende da superioridade esmagadora da tecnologia militar norte-americana com os seus microprocessadores, as suas armas cibernéticas, os seus satélites, os seus comandos deltas e cobras e não sei quais outros répteis que eles batizaram os comandos. O que decide estes processos é se conseguimos construir um isolamento à escala internacional deste imperialismo inspirado por ideias neofascistas que está no poder da Casa Branca. É preciso, em primeiro lugar, evidentemente, fazer gestos para que a disposição de luta, o humor, o grau de consciência, a confiança, a moral das massas venezuelanas se fortaleça. Mas é a escala internacional, a nossa primeira tarefa é desmontar toda a narrativa criminosa, sórdida do imperialismo norte-americano, que é naturalizar que os Estados Unidos têm um destino manifesto, têm o direito de dominar o hemisfério ocidental, que os inuits não existem na Groenlândia. Sinceramente, a Dinamarca, que vá para o reino da Dinamarca, mas a Groenlândia é dos inuits, e a Patagônia é dos Mapuches, e a Amazônia é das populações originárias brasileiras, e daí nós somos os latino-americanos. Não há nenhum direito natural, não há nenhum mandamento secreto. Moisés desceu da montanha, um 11º mandamento secreto. Não cobiçarás a mulher teu vizinho, e a América Latina é dos Estados Unidos. Não existe este mandamento secreto.
E, portanto, é uma disputa ideológica. Não é verdade que a esquerda é cúmplice dos narcotraficantes. Não é verdade que o governo venezuelano é um Estado terrorista. Toda a narrativa de Trump é construída em torno de uma falsidade monstruosa, insustentável, Igor. E esta disputa de ideias é a formação de consciência, em primeiro lugar, anti-imperialista. Por quê? Porque a Venezuela tem o direito a ser uma nação independente. A gente já vai retornar, vou só fazer aqui um breve anúncio. Se você acompanha o Brasil de Fato, se você acompanha o nosso site, podcasts, a Rádio Brasil de Fato 98.9, apoie a nossa mídia, apoie a mídia alternativa, apoie o conteúdo que estamos produzindo aqui, apoia.c/Brasil de Fato. E também lembrando, deixe seu recado nas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo nas nossas redes sociais. Eu tenho aqui Arcari Breno, tenho aqui alguns recados. O Santiago diz: nem na Somália foi tão ineficiente o sistema de aviso dos helicópteros americanos. Aqui também tem um recado da Edna: temos que nos apoiar na América Latina, afinal estamos no mesmo barco. E o fotógrafo Sérgio Silva, fotojornalista querido, aqui eu mando um beijo gigante, pergunta rapidamente aos dois, vamos entrar nisso daqui a pouco: quais as consequências políticas e econômicas para o Brasil caso os Estados Unidos de fato passe a controlar o petróleo da Venezuela? Então, agradecendo aí os comentários que estão deixando aqui a nossa audiência, eu queria, antes de entrarmos nessa questão do petróleo um pouquinho mais para frente, Arcari, no que nós vimos ato contínuo aqui no Brasil foi uma extrema-direita combalida, uma extrema-direita ferida pela prisão do Jair Bolsonaro, uma série de derrotas que vem sofrendo, Carla Zambelli, a perda do mandato do Alexandre Ramage, a fuga frustrada de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. O que nós vimos foi essa extrema-direita. Do Silvonei, né? O Eduardo chegou lá. Frustrada porque o êxito não houve, né? O Silvonei também. Mas o que nós vimos foi essa extrema-direita tentar se reorganizar, utilizando a ação contra Nicolás Maduro como um motor propulsor para agitar as suas bases. Esse deve ser o tom que a extrema-direita pode utilizar, pensando que é um ano eleitoral, a extrema-direita pode utilizar a prisão, o sequestro de Nicolás Maduro como um motor propulsor de agitação das suas bases? Pode, muito provavelmente vai fazê-lo. Veja, nós temos que ser lúcidos. A operação militar, que é um momento, é a expressão de uma guerra dos Estados Unidos, uma guerra não declarada, uma guerra ilegal, uma guerra dissimulada, mas trata-se de uma guerra contra a Venezuela, ela tem impacto na consciência das pessoas. O objetivo do Trump, quando ele faz entrevistas de manhã, à tarde, à noite, falando as mais espantosas barbaridades, Igor, ele fala sem pudores. Sem filtro algum. Não tem filtro, não tem limites. Então, isto responde a uma luta política ideológica. Ele está fazendo luta política ideológica, ele está dizendo: quem não obedece a Washington, que saiba qual será o seu destino. Isto produz, evidentemente, um impacto na consciência de milhões de pessoas que são conscientes da superioridade militar dos Estados Unidos e que não são politicamente ativas. É claro que, como o Breno falou, e tem toda a razão, nós tivemos uma vitória política ideológica na resposta à guerra tarifária, ou seja, quando a extrema-direita foi para as ruas no 7 de setembro e não tiveram a melhor ideia de que construir uma bandeira do tamanho do estádio do Pacaembu e desfilar em frente ao MASP com a bandeira norte-americana, isto evidentemente produz uma fratura, uma cisão, é uma imagem tão poderosa que faz com que uma parcela da classe trabalhadora, que não é politicamente ativa, olha este episódio grotesco e diz: estes homens, esta gente tem mais amor pelos Estados Unidos do que pelo Brasil. Mas sejamos lúcidos, isso também divide a nossa sociedade, porque o exercício do poder, a estética do poder, digamos,
a crueldade até do poder tem um impacto na consciência de milhões de pessoas que ficam com medo. Ficam com medo. Vamos reeleger o Lula? Será que vai ter bombardeio no Brasil? Vamos eleger o Lula? Será que o Washington não articula uma subversão e o país fica ameaçado de guerra civil ao final dos tempos? Ou seja, se eleger a esquerda em algum país do mundo, depois é o apocalipse. Vai ter todas as maldições bíblicas, virão os gafanhotos, as pessoas se assustam. Então nós não podemos subestimar erro fatal da esquerda brasileira há 10 anos, Igor. Subestimar o peso que ainda tem capilaridade, implantação, por razões que são de primeiro, segundo, terceiro grau, mas há muitos fatores que o explicam, mas há uma influência real da extrema-direita na sociedade, eles estão mais fragilizados, Bolsonaro está preso, foi uma vitória democrática maior, não mas a segunda. Eles estão vivos. Mas estão vivos, estão na disputa, querem redução de penas, Bolsonaro quer voltar ativo em 2030, então nós estamos tendo uma estratégia lúcida para enfrentá-los. Significa sim, dizer quem não ligou o sinal amarelo quando, às vésperas das eleições em Buenos Aires, Trump se dirigiu à massa do povo argentino e disse: se vocês não votarem em Milei, saibam que os Estados Unidos não vão garantir os dólares que são necessários para a Argentina pagar os seus empréstimos ao Fundo Monetário e a vossa moeda vai se dissolver. Disse isso com o Milei ao lado. Com o Milei ao lado e rindo. E, evidentemente, teve um impacto nas eleições. Claro. Então, agora tem que ligar o... Não ligou o amarelo, liga direto o vermelho. Para de brincadeira. Nós temos eleições em maio na Colômbia, nós temos eleições em outubro no Brasil. A Casa Branca, enfim, o aparato midiático dos Estados Unidos, a CIA, ou seja, todo o poderio que é econômico, político, militar, ideológico da extrema-direita internacional vai se abater. E sejamos claros, o Brasil é o país decisivo, hein, Igor? É bom a gente ser claro. A responsabilidade da esquerda brasileira não é pequena nesse processo, não. E aí, Breno, na trincheira que abriu aqui o Arcari, falando um pouco desse poder dos Estados Unidos de influenciar a eleição no Brasil, o Trump está atirando para todo lado. Diz que pode haver um ataque a Cuba, à Colômbia, ao México, à Groenlândia. Há um receio por parte da população de que uma reação brasileira, uma reação enérgica do Brasil contra a ofensiva dos Estados Unidos no continente possa fazer com que o Brasil, que outrora já foi alvo de sanções econômicas, que o Brasil se torne alvo militar dos Estados Unidos. Primeiro, você acredita nisso? Para a gente caminhar aqui, temos 8 minutos para acabar o nosso programa aqui. Primeiro, você acredita nisso? Segundo, acredita que os Estados Unidos e Donald Trump vão tentar influenciar diretamente as eleições no Brasil neste ano? Primeiro, eu acho que eles já começaram a influenciar as eleições brasileiras. O ataque contra a Venezuela já introduz um elemento de intervenção nas eleições brasileiras. Porque eles estão passando uma mensagem, como o Valério já se referiu. A mensagem é: vocês vão reeleger um governo de esquerda no Brasil? Olha o que pode aguardar. Olha o que pode acontecer com o Brasil. Essa chantagem, essa pressão, ela já está em curso. Está em curso na Colômbia, está em curso no Brasil. Né? É evidente que os Estados Unidos querem ter em todos os países da região, como eu disse antes, governos alinhados à sua doutrina regional, governos vassalos da Casa Branca. É disso que se trata. Os Estados Unidos passaram a considerar, ou voltaram a considerar a América Latina um protetorado. E o protetorado deve ser governado por governos vassalos. Não governos com os quais se possa negociar. Não, governos vassalos, obedientes, servis, que sejam parte do esquema de poder dos Estados Unidos. E o uso da violência militar, como aconteceu na Venezuela, o uso da ameaça militar, como recorrentemente o faz Donald Trump, faz parte desse processo. Por que ele está levantando a voz contra a Colômbia?
Porque não é só nós aqui que conhecemos o calendário eleitoral. Ele também sabe que em maio a Colômbia decide... Acho que é março, não? Maio. Maio. Primeiro turno em maio, segundo turno em junho na Colômbia. Ele também conhece essas datas. E ele também conhece as pesquisas que mostram Ivan Cepeda na frente, em primeiro lugar, e a direita colombiana desarranjada, dividida, desorganizada. Por enquanto. Ele está intervindo nisso. Claro. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, esse cara aqui, Ivan Cepeda, apoiado por Petro, por Gustavo Petro, ele levará a Colômbia à mesma situação em que está a Venezuela. E com isso ele vai tentando criar um caldo de cultura que permita virar o jogo em termos eleitorais na Colômbia. A mesma coisa vale para o Brasil. A mesma coisa vale para o Brasil. Agora, isso significa dizer que a curto prazo há riscos de intervenção militar em outros países? No caso brasileiro, eu diria que a curto prazo não. Nenhum. Não há nenhum risco de que isso venha a acontecer. O risco militar, na minha opinião, hoje ele está limitado à Venezuela. Exatamente. Nem Colômbia, nem Cuba. Nem Colômbia, nem Cuba. Tá? O que ele faz é recorrer ao velho método de Theodore Roosevelt, o método Big Stick, o método porrete, tá? que foi verbalizado mais uma vez pelo secretário da Guerra na entrevista coletiva do próprio dia 3, que ele chama de paz pela força. O que é isso? Você ameaça uma nação, um governo, com o porrete. Se esse país não se curvar, o porrete é acionado. Se ele se curva, a ele é oferecido uma colher de mel. Essa era a lógica de Roosevelt. Tinha que falar grosso, não só com os inimigos, mas também com os adversários e com os aliados. Claro. Recorrer a... Então esse é o método do Trump. É bom esclarecer que nós estamos falando do Theodore Roosevelt. E não do Franklin Delano. E não do Franklin Delano. Tem dois Roosevelts e a confusão às vezes O Theodore Roosevelt governou os Estados Unidos entre o final do século XIX e o início do século XX. Né? Nem era dos presidentes mais reacionários. Do ponto de vista de política interna, foi até dos mais progressistas, para a gente ver a ironia das coisas, como o progressismo dentro dos Estados Unidos muitas vezes está associado à construção de um Estado imperialista. Né? Theodore Roosevelt foi quem elaborou a lei antimonopolista nos Estados Unidos. Né? Então, essa é a lógica. Não vejo a curto prazo riscos nem para o Brasil, nem para a Colômbia, nem para Cuba. Militares. Riscos e nem militares. México. Nem México. Muito menos o México. Não. Mas talvez sobe para Groenlândia aí essa sanha que ele tá desde a eleição, né? Ele confia na pusilanimidade europeia. Claro. Ameaçou, a Europa ajoelha. Certo. Antes de ameaçar, vou ameaçar, a Europa já está ajoelhada. A tendência é a capitulação. Só lembrar, né? Esse ano nós temos eleição em 4 países do continente. Em 5, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Peru e Haiti. E no Palmeiras. Mas, de fato, a Colômbia, o primeiro turno é 26 de março. O segundo é em junho, dia 8 de junho. É março o primeiro turno? É março, 26 de março o primeiro turno na Colômbia. Se avizinha, tá muito próximo. Tá muito próximo. Então, vou lembrar nós temos uma boa audiência nos acompanhando agora. Amanhã, O Estrangeiro, podcast O Estrangeiro, irá ao ar às 3 da tarde. Continuaremos tratando do assunto Venezuela, prioridade, brasildefato.com.br. Estamos tratando amplamente do tema. Acompanhe, agradeço, Arcari. Muito obrigado pela presença aqui. Aquele abraço. Breno, hoje não vai ter enorme. Não vai ter livre filme. Hoje não tem, pela urgência do tema e pelo tamanho que ganhou o programa, não teremos. Mas se quiser fazer uma rápida indicação, a audiência adora. É mesmo? Rápida, rapidíssima. Não, eu não preparei. Então tá bom. Breno, obrigado pela presença aqui, muito nos honra, viu? Obrigado. Tá bom? Então é isso, brasildefato.com.br, continue acompanhando a cobertura sobre o ataque na Venezuela, o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Nós ficamos por aqui, chega ao fim o episódio do 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura, acesse o site, ouça também a rádio 98.9. Se você tem algo a dizer sobre o nosso podcast, no Spotify, no YouTube, você pode deixar o seu recado, a sua dúvida, o seu comentário, crítica, receberemos aqui. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, Tainá de Paula,
João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. E lembrei do filme. Série Mussolini. Quem me indicou foi ele, esse santista Espetacular fanático. série. Mussolini. Espetacular série. Eu lembrei agora. Ótima indicação. A direção e produção deste episódio é de Camila Salmásio, a trilha sonora original de Alejandra Luciani, trabalhos técnicos Vitor Martins e Marina Ortega. No Brasil, de fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Monita Ravena e Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. Muito obrigado e até semana que vem.